Graças e paz, galera. Bom dia, tudo bom? Heitor Ribeiro, canal Jesus Cristo é o Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostar desse vídeo, compartilhe ele no final. Se você curtiu mesmo, dê um joinha, que você está dizendo pro YouTube que esse assunto é relevante, que outras pessoas também precisam desfrutar do que a gente vai conversar aqui nessa manhã, tá bom? Então vamos lá. A gente vai dar continuidade ao nosso devocional. Nós já fizemos 4 vídeos sobre 2 Pedro, do verso 4 ao 9. Nós já falamos o verso 4 algumas vezes, o verso 5. E hoje a gente vai falar o verso 9 e o 10, tá bom? Eu não vou investir tempo aqui no verso 6 e no verso 7, porque no verso 6 e no verso 7, Pedro ele vai estar agora explicando um versículo. Na verdade, ele vai estar falando agora de Isaías 28, 16 e sobre Salmo 118, 22. Né? Vai falar sobre a pedra que foi recusada, que se tornou pedra de tropeço, lá no verso 8. E pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem, tropeçam. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para os que também foram destinados. Então, quem não crer nessa pedra, não crer em Jesus, eles tropeçam, né? Eles desobedecem o que eles foram chamados. Embora esse texto, esses 2 textos que Pedro trabalha aqui, é texto direcionado a Jerusalém, aos judeus, mas serve para nós hoje, tá? Serve para nós hoje como cristãos que creem em Jesus. E você que ainda não crê em Jesus, pode a partir de hoje crer em Jesus e se tornar também um cristão. E aí ele começa a falar o verso 9. Ele fala, aqueles que não creem tropeçam, aqueles que não acreditam desobedecem a mensagem. E aí ele começa a trabalhar o verso 9 dizendo assim, vocês porém, então ele fala, a você que eu escrevo essa carta, que está se aproximando de Jesus, que está entendendo quem é Jesus, que está vivendo esse Jesus, que está alicerçando a sua vida nessa pedra viva que é Jesus, que está mudando os seus hábitos, que não está rejeitando mais Jesus, que está sendo esse sacerdócio santo, que está se engajando na obra, que está fazendo parte da obra de Jesus. Então vocês, porém, ele fala isso para essas pessoas que aceitaram Cristo, que estão vivendo em Cristo, que pode ser você hoje que está assistindo esse vídeo, e você pode ser também essa pessoa se você ainda não teve essa decisão de viver com Cristo, de se tornar um cristão, que é aquele que crê e vive Cristo. Ele fala assim, vocês porém são geração eleita. E é interessante Pedro começar dizendo que nós somos geração eleita e que você pode ser geração eleita, porque a gente pode fazer até um paralelo aqui com as eleições mesmo, né? Um prefeito, um presidente, ele não se autoelege, ele é eleito, né? As pessoas escolhem ele. E da mesma forma acontece conosco. Não fomos nós que nos escolhemos, não fomos nós que dizemos assim, eu sou filho de Jesus, ou eu escolho Jesus, mas sim foi Jesus que nos escolheu, e assim ele fez da mesma forma com o povo de Israel. Lá em Deuteronômio 7, olha que legal, deixei separado aqui, ó. O Senhor, Deuteronômio 7, 7, ó, o Senhor não tomou prazer em nós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Então, Moisés está falando assim, ó, que o Senhor não tomou prazer neles, olhou para o povo de Israel, não tinha prazer nele, e nem escolheu eles porque eles eram uma multidão numerosa, porque eles eram menores. Aí ele vem no verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então o Senhor nos escolhe porque Ele nos ama. A eleição, a salvação, ela é através da graça de Jesus, e ela que vem até nós, né? A oportunidade de ser salvo não requer, não vem através de ações ou coisas que nós fazemos, mas sim de uma ação de Jesus, da graça de Deus para nós,
porque Deus, ele nos escolhe de maneira inteiramente com base no amor e na sua graça. Porque lá em João 15,16, diz assim, ó, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então quem te escolheu e quem te elegeu para ser servo, filho e eleito de Cristo foi o próprio Deus por seu amor e graça. Então você é essa geração eleita. Você é essa pessoa eleita por Cristo. E ele continua, vocês são geração eleita, sacerdócio real. É interessante porque ele fala de sacerdócio santo no verso 5 e ele fala desse sacerdócio real. E quando nós vamos para a palavra de Deus, principalmente para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o sacerdócio, ou servir no templo, ou fazer toda a parte sacerdotal, ela era exclusiva de uma tribo, que era a tribo de Levi. Só quem era levita, nascido da tribo, gerado na tribo, poderia servir no templo. Mas aí Cristo vira para nós hoje, através do Espírito Santo, iluminando, inspirando a vida de Pedro, falando assim, ó, além de eu ter escolhido vocês, eu tornei vocês sacerdotes reais. Então hoje vocês servem a Cristo, que é o sumo sacerdote, que que aí a gente vai para Hebreus 7, que vai falar que ele é rei e sacerdote, e ele que rege. Então não é mais apenas os da tribo de Levi que são sacerdotes, mas todos aqueles que são nascidos em Cristo são sacerdotes, servem a Deus, vivem para Deus, são luz para esse mundo, são luz através das suas ações, são luz e transmitem essa vida que Cristo tem para você e as outras pessoas. Então o sacerdócio real é isso, é viver de maneira real a missão que Cristo tem em nossas vidas. E ele continua, e vocês são nação santa. Aí eu queria ler um comentário aqui de Wisber, que diz assim, fomos separados a fim de pertencer exclusivamente a Deus. Nossa cidadania está no céu, de modo que obedecer às leis do céu é procurar agradar ao Senhor do céu. Aí ele vai fazer um contraponto. Israel esqueceu que era uma nação santa e começou a derrubar os muros de separação que a tornavam especial e distinta. Deus ordenou que os israelitas fizessem diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, mas eles ignoraram a diferença e desobedeceram a Deus. Aí Pedro vira para mim, para você, e fala, vocês são nação santa, vocês são povo separado de Deus, Deus os escolheu e Deus a fim dessa proximidade que vocês estão tendo com Jesus e logo uma intimidade profunda, logo algo bem concreto, alicerçado, vocês precisam viver isso na sua vida. E aí, de maneira consequente, nós nos separamos. Não que a gente vai deixar de conviver com as pessoas. A santidade em Cristo não quer dizer isolamento, né? Não quer dizer que eu não vou mais falar com ninguém, que eu não vou mais trabalhar, que eu não vou estar no meio das pessoas. Pelo contrário, a santidade quer dizer que nós vamos estar no meio dessas pessoas, mas vamos fazer a diferença. Você vai ser... tem até uma música, um rapper, né, que ele fala assim, que é a graça da garça. Qual que é a graça da garça? A garça, ela consegue andar na lama sem se sujar, né? Ela tem aquelas pernas compridas, ela anda no meio da lama em busca de alimento, né? Em busca ali, de comer, porém a sua penugem, o seu corpo não se suja com a lama. Então a nação santa é basicamente isso, é viver na graça de Cristo em meio a pecadores como nós, mas que não são ainda salvos e resgatados pelo sacrifício de Cristo, e não se sujar, mas sim fazer a diferença no meio dessas pessoas, ser luz para ela. Então ele continua dizendo, tá? Vamos continuar aqui para não tomar muito tempo. E povo exclusivo de Deus. É interessante isso porque quando nós olhamos assim, povo exclusivo de Deus, né? Propriedade de Deus. A gente vai em Êxodo 20, nós vamos ver que Deus, ele não quer, as pessoas usam até a ideia de um Deus ciumento, né? E a palavra lá que vai trazer essa ideia, se eu não me engano, é no terceiro mandamento, que Deus não quer nos dividir com nada e com ninguém, né?
não é que Deus que a gente vai entender ciúme como algo obsessivo, como algo ruim, né? Na nossa concepção natural e humana dos nossos dias. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus fala assim, ó, eu sou o seu Deus e eu não quero te dividir com outro Deus. E às vezes, irmãos, a gente confunde essa questão, né? Porque quando nós ainda não aceitamos Cristo, não vivemos Cristo, não nos entregamos à graça e misericórdia de Deus, nós estávamos perdidos e pertencíamos a Satanás e ao mundo, que é o que Efésios vai falar, Paulo fala aos Efésios 2, 1 e 3. Mas quando nós aceitamos a esse Cristo, quando nós entendemos o sacrifício e passamos a amar a Ele, nós passamos a ser povo de Deus e propriedade exclusiva de Deus. Então, tudo aquilo que às vezes toma um lugar que é de Deus em nossas vidas, nós estamos deixando de ser essa propriedade exclusiva. E isso não tem muito a ver, não tem muito ou tem a ver, vamos dizer assim, apenas com outros deuses. Mas um exemplo, o canal do YouTube do Heitor pode ser um Deus para ele. Se eu não tomar cuidado, se eu só querer fazer isso daqui por fama, ou por, sei lá, por likes, por inscritos, se torna um Deus para mim. Porque eu estou buscando algo para satisfazer o meu ego, satisfazer a minha vontade. Mas quando eu olho para Cristo e falo que eu sou exclusivo dele, tudo que eu vier a fazer, seja para glorificar e exaltar o nome dele, é diferente. Um filho meu pode ser um Deus para mim, a minha esposa pode ser um Deus para mim, o meu trabalho pode ser um Deus para mim, o grupo de louvor que eu toco, se eu não tomar cuidado, pode se tornar um Deus para mim, o meu trabalho, enfim. Então nós somos exclusivos de Deus. Então a nossa vida tem que glorificar a esse Deus, as nossas ações, as nossas falas, tudo que nós vamos fazer tem que glorificar a Deus. E aí a gente pode falar assim, de maneira natural, nós não conseguimos fazer isso, de fato não vamos conseguir mesmo. Por isso que Pedro começou falando, no começo, no verso 4, que nós precisamos nos aproximar de Jesus. E nos aproximando de Jesus, nós conseguimos viver essa exclusividade para Deus, né? Vai ser no trabalho, vai ser na faculdade, vai ser na escola, vai ser onde estivermos, nós vamos entender que nós somos exclusivos de Deus, porque o Espírito Santo vai testificar em nossos corações isso, e testificando em nossos corações, nós passamos a viver isso. E ele continua, nação santa, povo exclusivo, aí aqui que é magnífico, né? Que ele fala assim, ó, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus fez tudo isso por nós. Ele nos elegeu, Ele nos tornou sacerdotes de Deus, Ele nos separou, Ele tornou-nos exclusivos. E para que Ele fez tudo isso? Para que nós pudéssemos anunciar quem Ele é para as pessoas que ainda não conhecem, como nós o conhecemos. Ou possa ser que você também está conhecendo Ele de uma forma diferente por esses dias, por esses anos. Isso tem acontecido comigo, eu tenho visto o Evangelho, a palavra, conhecido o Espírito Santo e Jesus de uma maneira muito diferente do que eu conhecia durante um bom tempo da minha vida como cristão. Então, e eu conhecendo isso, eu sabendo dessas coisas, que Cristo me elegeu, que Cristo me escolheu, que Ele me tornou santo, que Ele, que através do sacrifício dele eu sou um exclusivo de Deus, agora eu preciso anunciar. Eu preciso dizer que assim como Ele me tirou das trevas, assim como Ele me tirou do lamaçal do pecado, assim como Ele salvou a minha vida, Ele pode salvar a vida do meu vizinho, do meu irmão, do meu filho, de quem quer que seja. Eu preciso proclamar esse Evangelho. Eu não posso ser egoísta a ponto de pegar tudo isso que Cristo fez por mim e colocar no meu bolso e falar, não, isso aqui é só para mim e para mais ninguém. Não, eu preciso me incomodar e me conformar, né, que aí a ideia de Romanos 12 está inconformado com o mundo e levar a transformação. Amar os perdidos, amar o pecador, assim como Cristo me amou, e levar essa mensagem para ele. E o verso 10 diz assim, ó, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Então antes nós não éramos nada, e hoje nós somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus,
e cordeiros com Cristo. Então hoje nós somos povo de Deus graças ao sacrifício de Jesus. E nós precisamos dividir isso. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, meus queridos, para a gente finalizar, o vídeo não ficar muito longo, e já está longo, 15 minutos, você não tinha nada. Aí você pode falar, eu sempre tive carro, casa, família. Não, isso não é nada perante o que o Cristo tem a nos oferecer, perante o que Jesus é para nós. Então, a gente conclui aqui essa série de Se Aproxime de Jesus, dizendo, continue buscando intimidade com esse Cristo. Continue desfrutando vida com Cristo, continue tirando tempo com Jesus e continue entendendo todas as ações de Jesus na sua vida. Se você não entender, abre o teu coração para Jesus, abre o teu coração para o Espírito Santo, fala, eu não estou entendendo o que é isso, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Fale, testifique ao meu coração, porque o amor de Jesus ele é capaz de te levar à compreensão dos propósitos que ele tem para a sua vida, amém? E que você viva isso, viva como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa. E essa santidade, como a gente disse, é a separação, é o que Cristo tem nos proporcionado através dele. Só assim nós somos santos, purificados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Povo exclusivo de Deus, você é exclusividade, é propriedade, é só Jesus, só Deus tem o poder da sua vida, amém? E lembre-se, da onde você veio e aonde você está e para onde Jesus quer te levar. Ele quer te levar a viver o reino de Deus aqui na terra de maneira intensa e de maneira constante. Que Jesus demonstre cada dia mais o amor dele por você, que você espalhe esse amor a outras pessoas. Fique com Deus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e compartilhe esse vídeo com alguém se você assim achar relevante e necessário. Tchau, tchau.